Olá, minha irmã, eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 25 de setembro de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos o 25º domingo do tempo comum. No Evangelho, Jesus contou a parábola de um patrão que vai chamar trabalhadores para a sua vinha ao longo de várias horas do dia, da manhã até o fim da tarde. No entanto, ele paga o mesmo valor, a mesma moeda de prata para todos os trabalhadores, os da manhã e os do fim do dia. Essa parábola, que tem um ar de injustiça, na verdade está falando sobre a justiça a mais de Deus, que é o que nós chamamos de bondade. Nessa reflexão, vamos meditar então sobre a bondade de Deus para com todas as pessoas. Bora refletir. O Evangelho ele é dividido basicamente em duas grandes partes. Numa primeira parte, ele conta os trechos em que o patrão vai chamando pessoas para trabalhar na vinha dele. E fala aqui de alguns horários em que ele foi fazer isto, recrutar trabalhadores. De madrugada, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e, por fim, às 5 da tarde. Então foram 5 horários de contratação. E na segunda parte do texto, que é a parte do, vamos dizer assim, do drama do texto, é a parte em que é discutido sobre o salário que cada um deve receber. O patrão havia combinado com todos eles uma moeda de prata, todos aceitaram, e no entanto, no final do dia, quando aqueles que trabalharam mais viram os que trabalharam menos recebendo a mesma quantia, houve um conflito, e aí está a discussão se o patrão deve pagar mais ou menos para eles. Ao que Jesus vai colocar na boca do patrão 3 argumentos. O primeiro argumento é se ele estava sendo injusto. Na verdade, não, porque foi combinado desde o começo uma moeda de prata. O segundo argumento é o argumento da propriedade. Eu posso fazer o que eu quero daquilo que é meu. O patrão vai pagar o quanto ele quiser. Não está sendo injusto. Ele pode pagar até mais, porque a propriedade é dele. E o terceiro argumento é: mas você tem inveja de que estou sendo bom? No fundo, essa parábola é uma parábola sobre a bondade. Então vamos meditar sobre esse conjunto de informações em 2 momentos. No primeiro momento, vamos entender a bondade de Deus a partir de detalhes do texto. E no segundo momento, vamos tentar responder a pergunta: como nós podemos ser bons do jeito que Deus é bom? Primeiro ponto: quais as características da bondade de Deus? Eu colocaria aqui 2 grandes características. A primeira ela é uma bondade para todas as horas. Ela acontece em vários momentos da vida, da história e da vida individual de cada sujeito, de cada pessoa. Algumas pessoas começaram a sua vida de igreja muito cedo. São operários da madrugada. Outros começaram a sua vida de igreja ali nos meados da vida, com um pouco mais de consciência, vivendo uma religiosidade até devota, sincera. Outros ainda são chamados por Deus na última hora. São aquelas pessoas que passaram muitos anos longe da igreja, muito tempo distante do Senhor e, no fim das contas, regressam para Ele por um convite dele. As próprias pessoas, um dado momento, perguntaram lá para o patrão, né? Quando ele disse assim: por que estáis aí sem fazer nada? E eles responderam assim: mas ninguém nos convidou para trabalhar. Então, algumas pessoas não experimentaram o convite para estar com Deus, para a vida de igreja, para um caminho de fé, mas num dado momento alguma coisa, alguém, um instrumento da graça chamou essas pessoas e elas foram para Deus. Todos os horários são horários de graça, da manhã até a tarde. Seja quem nasceu na igreja e sempre teve uma vida de fé, seja para aquela pessoa que viveu uma vida completamente perdida, mas depois encontrou Jesus, encontrou a fé, encontrou uma vida nova, todas elas viveram horas de graça. Cada pessoa tem que entender qual foi a sua hora de graça
o seu momento de bênção. Interessante que das 5 horas descritas pelo Evangelho, 3 delas eram os horários centrais da oração dos judeus: 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde. Inclusive eram horários de oferecer os sacrifícios no templo. Muito curioso, né? Como nós temos esses horários padrão de uma fé e nós temos 2 horários extremos que não estão no script do sacrifício. Antecedem ou sucedem o previsto. Ora, Deus é assim também. Às vezes nós colocamos determinados marcadores para avaliar se uma pessoa está no caminho de Deus, está vivendo uma vida religiosa, e a gente fica muito ali nesses 9, meio-dia e 3 da tarde. No entanto, pode ser que Deus tenha entrado de uma maneira completamente diferente, num momento completamente diferente, de um jeito completamente diferente. Isso não é um problema. Toda hora é hora de graça e toda pessoa tem a sua hora de Deus. E isso é um sinal da bondade, uma bondade para todos os tempos e para todas as fases da vida. Não é preciso esperar, não é preciso chorar porque já passou o tempo, sempre é possível o encontro com o Senhor. Uma segunda característica da bondade de Deus é que no primeiro momento ela parece injusta, mas ela é injusta para quem olha de fora, porque quem recebe a experimenta como bondade. Então vamos lá. Os trabalhadores da primeira hora tinham combinado que iam receber uma moeda, concordaram, mas na hora de receber o salário e viram que aqueles que trabalharam só uma hora receberam o mesmo valor, eles se acharam injustiçados. Daí vem os argumentos do patrão, né? O argumento de, mas não foi o combinado? Primeiro. Eu não posso fazer o que eu quero com aquilo que é meu? Segundo. Ou você está com inveja porque eu estou sendo bom? Terceiro. Então, veja, para mim, quando eu experimento o amor de Deus, ele vem como bondade. Agora, quando alguém olha de fora, pode achar que ela foi injustiçada por conta do que eu recebi. Vamos dar um exemplo bem prático disso? Vamos imaginar que uma pessoa que não era de igreja, não tinha fé, não seguia esse caminho, de repente ela começou a fazer um percurso religioso, começou a participar na minha paróquia, quis entrar lá numa pastoral, na minha pastoral, e eu que já estou há tantos anos lá e etc. E eu estranho aquela pessoa, porque ela foge muito do script, do esperado, dos moldes comuns. Ela não é nem das 9, nem do meio-dia, nem das 3. Ela é de uma outra hora de graça, ela é de um outro movimento da graça, que eu não experimentei porque eu não tive essa caminhada fora. O que pode acontecer comigo, que há tantos anos estou na igreja, que digo que sigo a Jesus? Eu posso sentir inveja. Eu posso me sentir injustiçado, porque aquela pessoa recebeu o amor, a graça, a bondade, e de repente ela está ali no mesmo patamar que eu na igreja. Ora, meus irmãos e irmãs, a gente devia agradecer a Deus porque essas pessoas estão participando da igreja. E não, como os trabalhadores à primeira hora, nos sentimos injustiçados. Porque o céu, ele vai ser um grande exercício de bondade de Deus para conosco. Veja, seja para quem começou bem cedo, consciente do caminho que está fazendo, né? Seja para quem chegou bem tarde, mas fez o seu trabalho, fez o seu caminho, a paga é a mesma. O céu é o mesmo. E a gente não precisa ter inveja dos que chegaram depois. Cada um tem o seu tempo. A gente tem que agradecer a Deus porque a gente ainda teve a oportunidade de começar antes. É que daí a gente fica medindo pelo trabalho, né? Ah, mas eu trabalhei mais, mas eu fiz mais. Mas, meus irmãos, não é isso que aos olhos de Deus é o mais importante. Ele quer que estejam na vinha com ele e depois ele vai dar para todos da vinha o mesmo amor, a mesma graça, a mesma bondade. A bondade de Deus tem cara de injustiça, porque Deus vai pagar a mesma coisa para todos. Pois é, mas o céu é um só. Não existem vários céus. Até onde a gente sabe, Jesus não falou. E a teologia cristã e a nossa fé católica não imagina vários céus. Há um céu, há uma vida eterna, há um estar diante de Deus e só. É uma moeda de prata para todos nós. E veja, a gente trabalha muito com a lógica do mérito, né?
Mas no caso do céu, especificamente, o único mérito que a gente vai receber é o mérito da graça. Jesus nos mereceu o céu, porque ninguém merecia. Ninguém tem mérito para entrar no céu por conta própria, não. É por puro dom, por pura graça. Claro, a gente corresponde a esse dom com uma vida virtuosa, buscando a santidade, mas não é porque eu fiz mais ou menos esforço, não. É porque eu correspondi à graça na medida que eu conseguia. Seja mais, seja um pouco menos, dependendo de algumas pessoas que não conseguem corresponder, mas elas fizeram o que elas podiam, no contexto que elas tinham, com o material que lhes era disponível. Bendito seja Deus. Então, a bondade de Deus, ela às vezes pega mal para quem fica pensando do ponto de vista dos méritos humanos e para quem fica pensando também do ponto de vista do trabalho. Ah, eu trabalhei mais, trabalhei menos. Mas o céu vai para além disso, a graça vai para além disso. E ademais, gente, a lógica de Deus é a seguinte: quando menos eu mereço a bondade, o amor dele, mais eu preciso da bondade e do amor dele. Então, por isso que ele é bom com todos, em todas as circunstâncias, independentemente de tudo o que fizeram ou deixaram de fazer. Porque quando menos eu mereço, mais eu preciso. Alguém poderia argumentar assim: ah, mas desse jeito é fácil, padre, então eu vou viver uma vida de qualquer jeito e no final eu volto. Mas daí, meu irmão, você está sendo injusto com a consciência. Não é disso que a gente está falando. A gente não está falando de levar uma vida na brincadeira e na última hora, por esperteza, chegar. Não é isso, não. Nós estamos falando de tempo de graça. Tem gente que ainda não chegou no tempo de experimentar a graça, não deu conta. Não aconteceu na vida dela a transformação. Então, no caso dela, ela chegará na hora mais tardia e receberá a mesma paga. Mas no nosso caso, a gente tem consciência. Então, a gente é guiado pela consciência, não pela malandragem. Nós trabalharemos no sol que for preciso, porque nós somos chamados antes, mas faremos isso por consciência. O Senhor me chamou, sei do amor dele por mim, sei que ele quer me ajudar, que ele vai caminhar comigo e sei que o céu estará lá. E quero me alegrar com todos os que chegarem no céu. Não quero chegar no céu como invejoso, olhando, falando: ai, não acredito que fulano veio, não acredito que fulano está aqui. Quero chegar no céu e dizer: que bom que essas pessoas todas tiveram a graça de vir para cá. Que bom. Como Deus é bom. Segundo ponto da minha reflexão: mas como é que eu posso ser bom do jeito de Deus? Porque a bondade de Deus é muito grande, né? Olha só o que ele fez. Ele agiu extrapolando a lógica humana. A lógica de Deus é da superabundância. E eu colocaria duas coisas que são importantes aqui. Primeiro, é preciso experimentar essa bondade abundante de Deus para, no segundo momento, testemunhar, missionar, pastorear a partir dessa bondade que foi experimentada. Então, assim, né? Algumas vezes nós na vida experimentamos algum ato muito gratuito de alguém conosco. Então, alguém nos ajudou numa hora em que a gente precisava, a gente estava passando muito apuro, a gente não tinha ninguém para contar e foi lá e alguém nos ajudou. E a gente não pôde dar nada em troca para aquela pessoa. Ela falou: não, tranquilo, que bom que deu certo, vamos em frente. Mas como é bom quando a gente encontra alguém que é capaz de gratuidade, né? E depois que a gente experimenta isso, a gente fica um pouco tocado em também ser um pouco mais gratuito com os outros. Veja, quando a gente experimenta a gratuidade, é mais fácil a gente ser mais bondoso, mais generoso com os demais. Quando você experimenta a gratuidade de Deus, que Ele te ama e é bom com você, de graça, não porque você merece, mas porque é dele a bondade, porque Ele quer dar bondade, porque para Ele é justo ser bom e porque Ele quer derramar superabundância em nós, daí a gente entende: nossa, como Deus é gratuito. E daí a gente começa a agir um pouco mais a gratuidade. É como um filho que vai um pouco imitando o pai, porque aprendeu do pai, na pele, na carne, o que significa ser bom. No começo é meio mimético, é por imitação mesmo. A gente começa a imitar Deus. Às vezes até por um senso assim de ai de mim, né? Como diz Paulo. Paulo falava: ai de mim se eu não evangelizar. E eu fico pensando, depois de experimentar tanta graça, ai de mim se eu não for um pouco
gracioso, gratuito, bondoso com os outros. Deus tem sido tão bom comigo. Agora, para eu conseguir ser bom com os outros, então eu preciso experimentar a bondade de Deus. E a bondade de Deus, superabundante, ela me atinge em 3 esferas, né? No pensamento, no sentimento e na ação. No pensamento, porque depois que eu experimento a bondade de Deus para comigo, eu começo a pensar além das lógicas contábeis. Eu não fico só calculando, vou fazer o bem para esse, não vou fazer o bem para aquele, agora sim, agora não. Eu consigo ser um pouco mais generoso. É claro, na vida da gente, a gente tem planejamento, a gente tem cálculo. Ninguém vive assim completamente na espontaneidade. Mas a gente aprende a ter uma bondade mais espontânea. E não só ficar medindo com réguas quem merece ou não a nossa bondade, porque o nosso pensamento amplia. E a gente começa a calcular com outras réguas, com outras equações, o amor que a gente vai dar. A gente dá o amor assim, sem merecimento, como Deus faz. Isso é ser tocado no pensamento. A gente é tocado no sentimento. É interessante que o sentimento funciona de modo superabundante, né? Por exemplo, um casal ou pais com seus filhos se mantêm juntos por um afeto muito grande. Às vezes está acontecendo coisas difíceis, situações problemáticas. Por que não vai cada um para o seu canto? Por que não encerra esse relacionamento? Por que não fica brigando o tempo todo? É porque a gente quer bem, porque a gente ama, porque a gente gosta. Então o sentimento, quando é atravessado pela bondade de Deus, ele consegue investir mais. Que não dá para ficar poupando o tempo todo, né? Sentimento tem que ser investimento e não poupança. E quando Deus toca o meu agir, eu começo a viver do jeito que o Jesus dos evangelhos vivia. Porque quando eu falo assim, viver como Deus, tá? Deus parece tão abstrato, né? Para nós cristãos, o concreto de Deus, o rosto de Deus é Jesus. Então, viver como Deus, ou do jeito que Deus quer, é entender o que Jesus foi e seguir o caminho dele. E daí, quando a gente é tocado no pensamento, no sentimento e na ação, aí a gente começa a missionar, isto é, a fazer missão com a bondade de Deus. E aí, meu irmão, você já experimentou a bondade do Senhor? E aí, minha irmã, você já sentiu no seu coração a abundância, sem mérito da sua parte, do amor dele? Deixe-se atravessar pela bondade e sinta-se provocado a ser bom. Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de propor aí como exercício para você o seguinte: como você está vivendo a sua bondade? Você é bom seletivamente? Já é um primeiro passo. Mas você consegue ser bom sem ficar olhando a quem? Porque o nosso Deus, como diz a Bíblia, é aquele que faz chover sobre bons e maus, faz nascer o sol sobre justos e injustos, ele é pródigo na bondade dele, ele é gratuito e sem merecimento. Você é capaz de amar alguém, de ajudar alguém, sem que ela mereça? Lembre-se, quando menos mereço é que eu mais preciso. Procure rezar o seu modo de amar, de cuidar, de ser bom e atravessado pela bondade generosíssima de Deus. Veja se não é o caso de, nesta hora, você dar um passo e se tornar mais generoso, do jeito de Deus, ao modo de Jesus. Uma excelente semana para você e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!